Bom dia. Bom, vamos então a isto. Hoje, já não era sem tempo, viram vocês, vamos terminar as glândulas endócrinas. Na programação inicial, a seguir às glândulas endócrinas, entraríamos no aparelho reprodutor masculino, mas teve que haver aqui uma alteração, porque quem dá o aparelho reprodutor masculino é o professor Ferreira da Silva, e ele não podia iniciar hoje o aparelho reprodutor masculino. Portanto, fizemos uma troca e em vez de passarmos para o aparelho reprodutor masculino, a seguir às glândulas endócrinas, daremos então a pele e o aparelho. Os aparelhos reprodutores serão dados na próxima semana. Portanto, vamos hoje, na aula de segunda-feira, acabar as glândulas endócrinas e, em princípio, iniciar o estudo da pele. Em relação às glândulas endócrinas, vamos então terminar abordando estas duas glândulas endócrinas que vocês aqui veem, as paratiroides e as glândulas suprarrenais. Vamos começar pelas paratiroides. Muito bem. Ora, primeiro, localização anatómica das paratiroides, não é verdade? Importa saber, antes de conhecer a histologia e a estrutura microscópica, de facto temos uma percepção da localização destas glândulas. Reparem, vocês podem ver aqui nesta imagem, qual é que é a localização destas glândulas. Primeiro, reparem que são 4 glândulas. Embora isso possa exibir variações entre as espécies de animais domésticos, por exemplo, no caso do porco são apenas 2, mas na generalidade das espécies nós encontramos 4 paratiroides. Vejam como ela está junto à tiroide. Portanto, estas 4 glândulas são pequenininhas, são muito pequenininhas, muito pequenas, têm cerca de uma coisa de diâmetro, o diâmetro é à volta de alguns poucos milímetros. Por exemplo, no caso do homem, o conjunto das glândulas não pesa mais de meio grama. Portanto, estamos a falar, de facto, de estruturas relativamente pequenas e que estão junto à tiroide. Por isso chamam paratiroides. E ou aparecem na cápsula da tiroide, ou podem mesmo aparecer dentro da tiroide, embebidas no seio da tiroide. Nós temos algumas lâminas no nosso laboratório de histologia em que vemos a tiroide, aliás, é aqui o caso, em que vemos a tiroide no interior, em que vemos, por exemplo, uma paratiroide no interior da tiroide. Seja como for, elas geralmente, e no caso do homem assim não é geralmente, estão sempre na face posterior da tiroide. E são os 2 lobos da tiroide, não é? O lobo direito e o lobo esquerdo. Isto é a tiroide vista de trás. Portanto, elas estão associadas à face posterior da tiroide. Em termos de estrutura microscópica, quero também chamar a atenção que pode haver paratiroides supranumerárias. Às vezes podemos ter mais do que 4 paratiroides. E já agora também sublinhar que eventualmente podemos encontrar paratiroides, por exemplo, junto ao timo. Portanto, numa localização que não é a mais normal. Mas isto tem a ver com a origem embriológica da paratiroide, porque a paratiroide origina-se de um esboço embrionário que é muito próximo do esboço que origina o timo. Portanto, a paratiroide e o timo originam-se estruturas que estão muito próximas uma da outra. E, portanto, durante as migrações embrionárias, pode acontecer que uma paratiroide se vá localizar junto ao timo e não junto à tiroide. Portanto, podem haver localizações diferentes desta que está aqui indicada, mas, obviamente, esta é a localização normal, mais comum. Em termos microscópicos, qual é que é a estrutura microscópica da paratiroide? Nós depois haveremos de ver isto na prática. Para já, importa saber que a paratiroide é uma glândula endócrina cordonal. Eu repito, o que é que isto significa? Significa que é uma glândula endócrina cujas células endócrinas se organizam em cordões, certo? Esses cordões podem ser muito ramificados, geralmente são enovelados. O que vocês aqui veem é uma pequena ampliação da paratiroide e aqui já uma grande ampliação. As células, o que está aqui assinalado com P, são as células endócrinas da paratiroide. Isto aqui são septos de tecido conjuntivo, portanto é um órgão que pode ter septos de tecido conjuntivo. Portanto, isto será uma zona de parênquima, aqui o estrômago, aqui novamente uma zona de parênquima da paratiroide, aqui também, e depois aqui em grande ampliação. A paratiroide é constituída por 2 tipos de células. As chamadas células principais, que são estas que estão assinaladas aqui com P, que são de longe as mais numerosas e que têm estas características morfológicas que vocês aqui veem. São células pequeninas, de núcleo central, relativamente mais ou menos escuro, e citoplasma pálido.
Portanto, todas estas células que vocês aqui veem, estão a ver aqui os núcleos, todas estas células aqui veem núcleo redondo e de citoplasma pálido, e são tudo células principais. Aqui nesta ampliação, eu penso que, quer dizer, dá para imaginar, para perceber que estas células se organizam em cordões. Atenção, estas células não estão livres. A paratiroide, às vezes em pequena ampliação, pelo facto das células terem o núcleo redondo e às vezes escuro e terem muito pouco citoplasma, faz com que os núcleos apareçam muito juntos uns dos outros. E isto em pequena ampliação pode parecer uma estrutura linfóide. Isto às vezes podem parecer linfócitos aqui todos juntos, mas na realidade isto não são linfócitos, porque os linfócitos são células livres. E estas células podem não parecer, mas estas células estão coladas, estão justapostas umas às outras, porque isto são células epiteliais, estão unidas umas às outras, repito, embora isso não possa ser perceptível das imagens microscópicas. Portanto, as células mais abundantes da paratiroide, e são as, de facto, as principais, e têm esse nome, são designadas por células principais. Porque depois existe um segundo tipo de célula, ao qual nós não iremos dar atenção, que são chamadas as células oxífilas. E porquê é que eu digo que não vou dar atenção a estas células? Porque, de facto, estas células, são raras na maior parte das espécies de animais domésticos. Por exemplo, no caso do cão, nós nem sequer encontramos estas células oxífilas. E mesmo no homem, estas é que de facto são as células principais, são estas as células que produzem a hormona da paratiroide. Portanto, em relação a estas células oxífilas, nós vamos esquecê-las um pouco, embora elas, quando aparecem, nomeadamente na paratiroide do homem, distinguem-se com alguma facilidade, porque são células de citoplasma mais abundante e, além disso, o citoplasma é claramente eosinófilo. O que vocês aqui veem é um conjunto de células oxífilas, percebe-se perfeitamente que os núcleos estão mais afastados uns dos outros, porque o citoplasma é mais abundante, e também se percebe que o citoplasma cor-de-rosa. Portanto, isto é um grupo de células oxífilas, certo? Mas, repito, não vamos preocupar-nos muito com estas células, porque, de facto, elas estão ausentes na paratiroide da maior parte das espécies dos nossos animais domésticos. Portanto, nós vamos considerar as células principais, que são todas as outras que vocês aqui veem e que nesta imagem da paratiroide de cão são todas elas, são todas as que aqui estão. Muito bem, esta é apenas para mostrar uma imagem da paratiroide, uma ampliação média. Portanto, eu fui buscar esta imagem ao Histology Guide. Reparem, quer dizer, assim, vocês podem dizer, como é que eu vou saber que isto é paratiroide? Pronto, realmente assim pode não ser, podemos não fazer o diagnóstico logo de uma forma rápida. Mas atenção, é que nas preparações a paratiroide aparece quase sempre junto com a tiroide. Até vulgar, nós temos lâminas em que vemos a tiroide e a paratiroide. E, portanto, isso facilita muito a identificação do órgão, porque vemos lá ao pé a tiroide. E a tiroide, se vocês se lembrarem, tem uma estrutura microscópica muito típica. A tiroide não se confunde com nada. Portanto, o que é que nós aqui vemos? Vemos basicamente as células principais, portanto, todas estas células que vocês veem aqui, de núcleo redondo, escuro e de citoplasma escasso, são tudo células principais. Hein? E cá está, podem parecer linfócitos, mas não são linfócitos. Hein? São células epiteliais que estão dispostas em cordões e são células que estão unidas entre si por junções. Isso não parece, olhamos para aqui e dá a impressão que as células se expõem aqui ao acaso, estão livres umas das outras, mas não. Depois, obviamente, há aqui tecido conjuntivo, isto que vocês aqui veem é tecido conjuntivo, isto é alguma gordura, isto são adipócitos uniloculares que podem aparecer no estroma da glândula. Mas depois, na prática, veremos isto com algum pormenor. Muito bem. A paratiroide, ou as paratiroides, a paratiroide é uma glândula endócrina, certo? Secreta apenas uma única hormona. E essa hormona chama-se paratormona. Essa hormona é secretada pelas células principais. Embora as células oxífilas em determinadas doenças da paratiroide também possam secretar paratormona. Mas em circunstâncias normais, numa paratiroide saudável, normal, a paratormona é produzida pelas células principais. Vocês veem aqui a estrutura química da paratormona. Obviamente vocês não têm de estar a fixar isto. Têm que ter noção que a paratormona é uma hormona peptídica. Portanto, é um péptido. É um péptido de 84 aminoácidos, mas é uma hormona de natureza peptídica, tal como são, por exemplo, as hormonas da adenolipófise.
também são hormonas de natureza peptídica, certo? Muito bem. Qual é que é a função da paratormona no nosso organismo? Isso é importante, portanto, é importante que vocês saibam. A paratormona é uma hormona determinante, muito importante, na regulação do metabolismo do cálcio e do metabolismo do fósforo. E, concretamente, a paratormona regula os níveis de cálcio e de fosfato nos líquidos extracelulares, ou seja, regula a concentração de cálcio e fosfato no sangue. O sangue faz parte dos líquidos extracelulares. E em que sentido é que se dá essa regulação? Pois bem, a paratormona é uma hormona, se ela for secretada pelas paratiroides para o sangue, para os líquidos extracelulares, a ação dela vai ter como resultado o aumento da concentração plasmática de cálcio. Portanto, a paratormona é uma molécula que aumenta, que é uma hormona hipercalcemiante. A sua ação traduz no aumento da concentração plasmática sanguínea de cálcio. Quais é que são os mecanismos que ela regula para obter este aumento da concentração plasmática de cálcio? É isso que vamos ver de seguida. Eu relembro que a concentração do cálcio nos líquidos extracelulares tem que estar em limites relativamente estreitos. Não pode haver variações significativas da concentração plasmática do cálcio, porque isso pode ter efeitos prejudiciais na homeostasia e no funcionamento de vários órgãos. O cálcio, vocês eventualmente lembram-se, não serve apenas para edificar, para a construção dos ossos. O cálcio também é um mensageiro intracelular, o íon cálcio. O cálcio também muitas vezes, um coenzima. O cálcio é importantíssimo na coagulação do sangue. O cálcio é um íon importantíssimo na atividade neuromuscular. É fundamental, não é? Não sei se lembram, mas é fundamental para a exocitose dos neurotransmissores. Portanto, o cálcio no nosso organismo tem papéis muito importantes, nomeadamente esse da atividade neuromuscular. E, portanto, as variações de cálcio nos líquidos extracelulares não podem ser de grande amplitude. O cálcio existe em concentrações que estão muito bem controladas, muito bem reguladas, não permitindo grandes variações. Dizia eu, como é que a paratormona aumenta a concentração plasmática de cálcio? Isto está aqui resumido aqui nesta imagem. Basicamente, vejam que o metabolismo do cálcio envolve o osso, o rim e o intestino, que estão aqui. Uma das formas de atuação da paratormona é ao nível do osso. O osso funciona como uma grande reserva de cálcio, ok? Portanto, no osso existe uma fração, uma parte desse cálcio que pode ser mobilizada para os líquidos extracelulares. Portanto, existe uma fração do cálcio ósseo, que é chamada fração intercambiável, que pode ser, em caso de necessidade, mobilizada do osso para o sangue, ou vice-versa, ou do sangue para o osso. Portanto, o osso funciona como uma reserva de cálcio, que pode fornecer cálcio ao sangue, em caso de necessidade, ou pode retirar cálcio do sangue. Certo? Pois bem, a paratormona tem uma ação sobre a reabsorção óssea, aumenta a atividade dos osteoclastos, embora de uma forma indireta, mas isso agora não interessa. Agora, vocês lembram-se que os osteoclastos são as células responsáveis pela reabsorção óssea, não é? Pela degradação da matriz óssea, nomeadamente a matriz mineralizada. Portanto, se houver mais osteoclastos, ou se de alguma forma estiverem mais ativos, isso tem como consequência um aumento da degradação da matriz mineralizada e, portanto, tem como consequência um aumento da libertação de cálcio que sai do osso e entra no sangue. Certo? Portanto, esta é uma das formas da paratormona aumentar os níveis de cálcio plasmáticos. Ativa os osteoclastos, levando à libertação de cálcio e também de fosfato. Mas a paratormona não atua apenas ao nível do osso. A paratormona também atua ao nível dos rins. E nos rins, o que ela faz é aumentar, ou seja, diminui a excreção renal de cálcio. O cálcio é filtrado ao nível do glomérulo,
dependendo. E depois, em função das suas concentrações plasmáticas, ele é reabsorvido em maior ou menor quantidade. Portanto, ele é filtrado, uma parte é filtrada e depois é reabsorvido e devolvido ao sangue. Mas isso depende das concentrações plasmáticas de cálcio. Ora, o que a parotormona faz é diminui essa reabsorção ao nível dos tubos renais. E, portanto, se diminui a reabsorção ao nível dos tubos renais, menos cálcio é devolvido ao sangue e mais cálcio é excretado pela urina. Obviamente, isso também contribui para aumentar os níveis plasmáticos de cálcio. Portanto, a paratormona aumenta a reabsorção de cálcio ao nível dos tubos renais. E, finalmente, um terceiro efeito da paratormona prende-se no seu relacionamento com a vitamina D, com a forma ativa da vitamina D. Não sei se vocês, enfim, já deram isto na bioquímica, mas a forma ativa da vitamina D é esta que aqui está, é o chamado calcitriol, e a vitamina D tem também um importante papel no metabolismo do cálcio e atua sobretudo, não só, mas atua sobretudo ao nível da absorção intestinal de cálcio. A vitamina D facilita a absorção de cálcio dietético, não é? A absorção de cálcio ao nível do intestino. Pois bem, a paratormona estimula a formação desta forma ativa da vitamina D, que por sua vez aumenta a absorção de cálcio. Portanto, é outra forma de contribuir para o aumento da concentração plasmática de cálcio. Portanto, resumindo, através destes três mecanismos, reparem que envolvem o osso, o rim e o intestino, a paratormona consegue aumentar as concentrações plasmáticas de cálcio, caso haja estímulo, caso haja necessidade que isso aconteça. Certo? Portanto, atenção a esta regulação dos níveis de cálcio e dos mecanismos que a paratormona utiliza para o fazer. A paratormona tem um papel muito importante, não é? Nesta regulação, nesta manutenção dos níveis de cálcio, dos níveis de cálcio nos líquidos extracelulares. Esta também é um efeito que, ao contrário do cálcio, em relação ao fosfato, já quando há libertação de cálcio do osso, também há libertação de fosfato. Em relação ao fosfato, o efeito é contrário. Ela aumenta a excreção renal de fosfato. Aqui diminuía a do cálcio, mas aumenta a do fosfato. Mas as variações de fosfato no sangue não são tão importantes em termos, não têm tanto significado como as variações da concentração de cálcio. As variações da concentração de cálcio é que têm que estar, de facto, em limites muito estreitos. Um aspecto também importante é como é que a secreção de paratormona é regulada. Nós vimos, por exemplo, que a secreção das hormonas da hipófise era regulada por mecanismos de feedback negativo, mas era regulado igualmente por fatores hipotalâmicos. Não sei se lembram, mas o hipotálamo secretava proteínas, secretava hormonas que regulavam depois a secreção das hormonas da adenohipófise. Ora, aqui não é isso que se passa. A paratiroide não é regulada nem por qualquer hormona, não é regulada por outra hormona hipofisária, porque depois as hormonas da hipófise, sempre havia uma hormona da hipófise que regulava a secreção da tiroide. Certo? A tiroide, de facto, está subordinada à regulação do hipotálamo e da hipófise. Uma paratiroide não. A paratiroide é independente, a regulação da paratiroide é independente desse complexo hipotálamo-hipófise. A secreção da paratormona e a regulação da função da paratiroide é regulada diretamente através das concentrações de cálcio, através da interação do cálcio extracelular. Porquê? Vocês aqui veem uma célula principal, que está aqui representada, porque à superfície das células principais, estas células têm um receptor. Isto é uma proteína, no fundo é uma proteína que está inserida na membrana plasmática. E estes receptores funcionam como sensores. São uma espécie de sensores que conseguem detectar, monitorizar as concentrações de cálcio do plasma sanguíneo. E assim, consoante essas concentrações descem ou sobem, assim, através desses receptores, a célula apercebe-se dos níveis de cálcio plasmático. Quando os níveis de cálcio baixam abaixo de um determinado limiar, isso é um estímulo para a secreção de paratormona para
para fazer com que os níveis de cálcio voltem a subir e a atingir os valores normais. O contrário se passa quando os níveis de cálcio sobem acima de um determinado limiar, isso constitui um fator de inibição para a secreção da paratormona. Portanto, a secreção da paratormona é estimulada por baixas concentrações extracelulares de cálcio. Certo? Pois, se ela é hipercalcemiante, ela é estimulada quando os níveis de cálcio estão abaixo do normal. E é o que aqui se vê. Reparem, esta é a relação entre os níveis de cálcio, aqui, os níveis de cálcio, abscissas, e aqui a concentração da paratormona. E vejam, de facto, essa relação é inversa, não é? Quanto maior forem as concentrações do cálcio plasmático, menor é a secreção da paratormona. Mas reparem como este mecanismo é altamente sensível. Vejam que basta aqui uma pequena variação. Esta zona que está aqui a tracejar, há aqui uma zona, esta zona que está a tracejar é a zona que representa as concentrações fisiológicas. Basta haver aqui uma pequena diminuição daqui para aqui, não é? De 2,8, não sei, enfim, 2,8 para 2,2. Basta haver aqui uma pequena diminuição para essa pequena diminuição induzir logo um aumento significativo da libertação de paratormona no sangue. Portanto, há ali uma pequena faixa, há aqui uma faixa em que se os níveis de cálcio baixarem um pouco, isso constitui logo um estímulo potente para a secreção de paratormona no sangue. Certo? E pronto, em relação às paratiroides, é isto que me parece ser o mais importante. Portanto, resumindo, em termos microscópicos, saberem que a paratiroide é uma glândula endócrina cordonal, já que as suas células se dispõem em cordões, que é constituída por dois tipos de células, mas que há um, de facto, que é o elemento celular principal e que se chamam justamente células principais, que essas células principais segregam apenas uma única hormona de natureza peptídica, chamada paratormona, e que essa paratormona tem um importante papel na regulação do metabolismo do cálcio. É uma hormona que é hipercalcemiante, ou seja, é estimulada por baixos níveis, por baixas concentrações extracelulares de cálcio e, portanto, da sua ação resulta o aumento dos níveis plasmáticos de cálcio. É também importante que saibam que a ação da paratormona ocorre ao nível de 3 departamentos, chamemos assim. Ocorre ao nível do osso, não é? Ocorre também ao nível do rim e também ocorre ao nível do intestino, mas aí por intermédio da vitamina D. Não sei se fui totalmente claro, eu quero é que também tenham uma noção que, de facto, que o cálcio não pode ter as variações das concentrações extracelular de cálcio no nosso organismo, têm que estar muito bem controladas, porque situações de hipercalcémia despertam alterações ao nível da atividade neuromuscular e situações de hipocalcémia também. A hipocalcémia, por exemplo, desperta tetanias, contrações musculares descontroladas e o inverso se passa nas situações de hipercalcémia. Muito bem. Suprarrenais. Vamos acabar as glândulas endócrinas com estas glândulas, as chamadas suprarrenais, também conhecidas por adrenais. No Jucani Carneiro, vocês vão encontrar adrenais. Atenção, isto hoje em dia escreve-se com 2 R's, né? Suprarrenais. Mais uma vez, localização anatómica, origem, porções componentes. Localização anatómica. Bom, o nome, aliás, diz-nos, não é? Suprarrenais. São 2, não é? Vocês podem ver aqui. E vejam como estas glândulas estão localizadas no polo cranial. São 2, no polo cranial dos rins. Certo? Aqui estão elas, as 2. Isto aqui é a conformação da suprarrenal do homem, mas logo à vista desarmada, se vocês pegarem numa suprarrenal e cortarem-na, ela foi cortada, logo à vista desarmada, se eu observar a superfície de corte, eu vejo uma porção central de uma cor mais avermelhada e depois vejo uma porção mais periférica, em envolver a primeira, de uma cor mais, esta mais avermelhada, esta mais amarelada. E de facto estas são as 2 porções constituintes da suprarrenal. A porção central mais interna é chamada de medula, e a porção mais externa, mais amarelada, é chamada de córtex. Isto são nomes, córtex e medula, são nomes que nós temos encontrado também, não é?
em denominações, na estrutura de outros órgãos. Portanto, isto distingue-se logo à vista desarmada. E, obviamente, se distingue à vista desarmada, é provável também que se distinga ao microscópio, é o que acontece. Vocês veem aqui um corte da suprarrenal, isto é uma aplicação muito pequena, mas logo pela cor, até pela organização, enfim, embora a organização seja semelhante. Esta parte central que corresponde à medula, aqui, uma cor diferente, e à volta da medula, esta parte corresponde ao córtex. O córtex e a medula, embora os dois juntos formem este órgão, esta glândula que é suprarrenal, na realidade as células que constituem tanto o córtex como a medula têm origens embriológicas diferentes. As células que formam o córtex, estas, ora, durante o desenvolvimento embrionário, desenvolvem-se localmente, desenvolvem-se a partir da mesoderma, portanto, formam-se no local onde nós vamos encontrar as suprarrenais. Já as células que constituem a medula vêm de longe, chamemos-lhe assim, não se formam localmente. Formam-se a partir de umas estruturas, que são, vocês falaram nisso na embriologia, que são as cristas neurais, já falámos também das cristas neurais, não sei, são também as estruturas que dão origem aos neurónios do sistema nervoso simpático. Pois bem, estas células provêm das cristas neurais e depois, por migração, chegam até à zona onde estão as células corticais, penetram entre as células corticais e vão ocupar o centro do futuro órgão. Portanto, estamos a falar de um órgão constituído por duas porções, que além de produzirem hormonas diferentes, já iremos ver quais é que são as hormonas, de facto têm uma origem embriológica distinta. O córtex formado localmente, a partir da mesoderme, não é? Do mesênquima, e a medula, as células da medula, que vêm das cristas neurais e por migração chegaram até à zona onde estavam as células do córtex em formação e juntaram-se a elas, dando origem a este órgão. Mas acho que sempre, nos peixes, os peixes muitas vezes os peixes não têm uma suprarrenal. Não, esta associação entre as células da medula e a célula do córtex não acontece, acontece nos mamíferos. Mas nos anfíbios, nos peixes, as células da suprarrenal, por exemplo, nomeadamente as do córtex, estão misturadas no rim. Estão dispersas pelo rim. E as células da medula também podem estar dispersas no rim ou até podem estar noutros locais. Portanto, esta associação entre córtex e medula não é comum a todas as classes de animais. Hein? Muito bem. Em relação à estrutura microscópica. Ora, qual é que é a estrutura microscópica da suprarrenal? Aqui vem novamente uma representação da suprarrenal. Cá está o córtex, vem. Aqui o córtex, aqui. E cá dentro a medula. Agora, esta é a estrutura microscópica. São apenas colorações diferentes. Aqui podem ver a organização histológica do órgão, tanto à esquerda como à direita. Primeiro, a suprarrenal é envolvida por uma cápsula de tecido conjuntivo. Bom, mas isso todas elas são, quer dizer, não é nenhuma particularidade, é uma cápsula que protege. Aqui o tecido conjuntivo, vejam, até um tecido conjuntivo denso. Aqui está a cápsula, pronto, aqui a periferia, aqui há a cápsula. Agora, atenção, vamos ver ao córtex. Tanto o córtex, que vai daqui até aqui, como a medula, só está aqui um bocadinho, uma parte da medula, são constituídos por células que dispõem cordões, como todas as outras, à exceção da tiroide. No fundo, a única glândula endócrina que nós estudamos, cujas células endócrinas não se dispõem cordões, é a tiroide, em que as células formam folículos. Lembra-se? Em todas as outras, as células dispõem-se em cordões, podem ser mais ou menos ramificados, mais ou menos enrolados, enovelados, mas é sempre em cordões. Portanto, a suprarrenal também é uma glândula endócrina cordonal. Só que no córtex, consoante o aspecto das células, o aspecto microscópico, e consoante a disposição dos cordões, nós podemos identificar neste córtex 3 zonas que estão aqui indicadas. A zona mais periférica, logo abaixo da cápsula, e constitui cerca de 15% do córtex, é chamada de zona glomerulosa. Eu não disse, mas o córtex ocupa cerca de 80% da glândula, 80 a 90% da glândula é córtex. Portanto, o córtex ocupa um volume maior do que a medula. Mas dizia eu, dentro do córtex, nós podemos reconhecer 3 zonas. Sublinho. A diferença entre essas zonas tem a ver não só com o aspecto microscópico das células, como também com a forma como os cordões se organizam. Dizia eu, a zona mais superficial do córtex suprarrenal, logo abaixo da cápsula, é chamada zona glomerulosa. Já vamos ver porque é que se chama zona glomerulosa. Depois, a zona intermédia, a maior, a mais ampla, é chamada de zona fasciculada. Mais à frente também iremos ver porque é que se chama fasciculada.
E, finalmente, a zona mais profunda do córtex suprarrenal chama-se zona reticular. Também explicarei porque é que se chama zona reticular. E são estas 3 zonas que constituem o córtex suprarrenal. Portanto, da periferia para o centro, temos zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticular. A zona reticular, obviamente, faz fronteira depois, está em contacto com a medula. Como nós vemos aqui a medula é apenas uma pequena parte da medula. Chamo já a atenção, reparem, estas estruturas que vocês aqui veem, isto são veias. A medula tem veias de lumen amplo. Isto é uma veia, aqui está a outra, que se vê muito bem ao microscópio. Portanto, atenção, isto depois todos têm que saber, obviamente que na prática, um dos objetivos da identificação na prática é não só identificar o órgão, como também saber distinguir e apontar estas 3 zonas. Mas iremos falar mais à frente um pouco delas. Aqui podem ver uma visão panorâmica, não é? Uma pequena ampliação de um córtex suprarrenal. Portanto, vê-se muito bem. Mesmo em pequena ampliação, vê-se aqui a diferença entre a medula. Aqui está a medula, isto tudo é medula, aqui é a medula. E à volta da medula, a rodear, em torno da medula, vocês veem o córtex. Aqui estas estruturas, isto que parecem buracos, não são buracos, isto são veias, ok? São veias que não existem no córtex. E aqui depois, já vamos ver isto mais à frente, isto aqui pode não parecer assim muito simples, mas aqui estão indicadas as 3 zonas que constituem o córtex, a mais periférica, a glomerulosa, a mais interna, que é a reticular. Atenção, a ampliação aqui é muito pequena, já vamos ver um pouco mais em pormenor como é que se organizam as células nestas 3 zonas. Este é um aspecto importante da fisiologia, chamemos-lhe assim, da suprarrenal. A forma como o sangue circula na suprarrenal é até importante para compreender alguns aspectos da síntese hormonal desta glândula. Reparem neste esquema que aqui está. Antes de começar a falar, reparem neste esquema. Portanto, temos aqui novamente a cápsula, o córtex, atenção, vai daqui até aqui. Agora, aqui não nos interessa as 3 zonas. Hein? Portanto, o córtex vai daqui até aqui, eu indiquei. E depois a medula está aqui indicada quais é que são os seus limites. Agora vamos então só tomar um pouco de atenção à vascularização da suprarrenal, ou das suprarrenais. Diz que aqui o sangue circula em sentido centrípeto. Quer dizer, centrípeto vai da periferia para o centro. Obviamente isso todos sabem. Muito bem. É uma glândula ricamente irrigada, mas isso todas as glândulas endócrinas são ricamente irrigadas, isso não é nenhuma particularidade, já que o sangue é o meio de escoamento das hormonas, mas reparam que as artérias penetram pelo córtex, não é? Não entram aqui na medula, penetram pelo córtex e depois reparem neste aspecto que é importante. Depois há aqui uma nuance que importa reter. Algumas artérias capilarizam-se logo na substância cortical. O que é que isto quer dizer? Ramificam-se em capilares, vocês veem aqui, que descem pelo córtex, descem entre as células endócrinas. Portanto, vejam, eles formam aqui uma rede e depois vejam como os capilares vêm por aqui abaixo e obviamente vão terminar aonde? Vão desembocar em capilares que já se localizam na medula. Mas antes de lançarem o sangue nestes capilares medulares, vejam que estes capilares corticais atravessaram todo o córtex. Portanto, algumas artérias capilarizam-se a substância cortical. Os capilares corticais vão drenar em seguida nos capilares medulares. Mas atenção, o que se passa é que há outros ramos arteriais que não se ramificam, não se capilarizam no córtex e que vão diretamente, embora passando pelo córtex, não dão origem a capilares. Isto são arteríolas que vão diretamente, atravessam o córtex sem se capilarizar e também estas se vão depois ramificar, drenar nos capilares medulares. Portanto, outras artérias atravessam o córtex sem se capilarizarem e só se ramificam, só se capilarizam na medula. Isto, qual é que é o significado disto? Qual é que é o significado disto? É que isto significa, reparem, que a medula, as células que aqui vivem na medula, as células que aqui residem, recebem sangue, um sangue com 2 origens. Primeiro, estas células recebem este sangue que primeiro atravessou todo o córtex e que no fundo, portanto, já é sangue pobre em oxigênio, porque é sangue que veio dos capilares corticais, não é? Que passou primeiro por todo o córtex.
É sangue pobre em oxigênio, uma espécie de sangue venoso, mas ao mesmo tempo, reparem, é um sangue que conduz consigo as hormonas produzidas pelas células do córtex. Portanto, este sangue que é transportado por estes capilares e que atinge aqui a medula, é um sangue até com uma concentração elevada de hormonas produzidas pelas células do córtex. Porque as células do córtex lançam as hormonas aqui nestes capilares. Portanto, o sangue que chega aqui, drenado por estes capilares, é um sangue rico em hormonas produzidas pelo córtex. Enquanto que o sangue circula aqui nestas artérias que não se capilarizaram, o sangue circula aqui, é um sangue rico em oxigênio, mas que não tem, em princípio, hormonas produzidas pelas células do córtex. Portanto, as células da medula, isto significa que as células da medula estão expostas a um sangue com concentrações elevadas de hormonas produzidas no córtex. Já vamos ver qual é que é o significado que isto tem mais à frente. Através deste sistema, através deste duplo suprimento sanguíneo. Certo? Portanto, as células... Porque no córtex não há veias. Aqui no córtex não há veias. No córtex ou temos artérias, arteríolas, ou capilares. Não há veias. Obviamente, depois o sangue é coletado aqui num conjunto de veias, depois essas veias vão dar origem a uma veia central e o sangue sai da medula da suprarrenal por uma veia que depois vai dar na veia cava. Certo? Mas o que me importa que vocês retenham é que, de facto, as células da medula da suprarrenal estão expostas a concentrações elevadas de hormonas produzidas no córtex, porque uma parte do sangue que chega à medula passou pelo córtex e recebeu essas hormonas produzidas no córtex. Eu não sei se me estou a fazer entender. Não sei se me estou a fazer entender. Mas esse é que é o significado funcional. E vamos ver isso mais à frente. E significa que as hormonas, que as células que estão no córtex podem influenciar de alguma forma as células da medula, porque libertam substâncias no sangue que depois vão até à medula e que vão regular e que vão ter uma influência no funcionamento das células da medula. Portanto, há aqui uma conexão entre o córtex e a medula, uma conexão, no fundo, vascular entre estes dois compartimentos. Porque, vamos ver isso mais à frente, o córtex produz hormonas diferentes da medula. As hormonas produzidas no córtex não têm nada a ver com as hormonas produzidas na medula, iremos ver quais é que são. Muito bem, vamos agora apenas deter-nos sobre o córtex. Todas as células do córtex suprarrenal, portanto, das três zonas, a glomerulosa, a fasciculada e a reticular, são células que produzem hormonas ditas esteroides. Relembro, mas as hormonas esteroides são hormonas de natureza lipídica, não são hormonas de natureza proteica. Portanto, as hormonas da adeno e hipófise são de natureza proteica. A hormona da paratiroide, que nós vimos há pouco, a paratormona, é uma hormona proteica, peptídica. Pois bem, as hormonas produzidas pelo córtex suprarrenal não são hormonas de natureza proteica, são hormonas de natureza lipídica, chamadas hormonas esteroides. E por isso, quando nós observamos ao microscópio eletrónico as células do córtex suprarrenal, e vocês estão uma célula da zona fasciculada, vemos que elas têm uma estrutura, uma ultraestrutura diferente das células que produzem proteínas para exportação. Há algumas diferenças. Obviamente que há coisas comuns, há organelos comuns, é óbvio. E essas diferenças estão aqui, no fundo, resumidas. Um detalhe, um aspecto morfológico muito característico é que estas células apresentam numerosas gotículas lipídicas. Está aqui uma assinalada com L, aqui esta é outra, ali está um pouco de outra. E não se vê em mais, mas poderia haver mais. Portanto, apresentam muitas gotículas lipídicas. Mas isso não é de admirar. Porque vocês têm que ter a noção que estas hormonas esteroides têm uma natureza lipídica. Já vamos ver se são sintetizadas a partir do colesterol, que é um lípido. Portanto, o facto de aparecerem muitas gotículas lipídicas no citoplasma destas células tem a ver com o tipo de secreção que elas produzem. É uma secreção lipídica. Faz sentido. Depois, outra constatação é que tem um retículo endoplasmático liso. Aqui não se percebe muito bem, são aqui estas vesículas, aqui são cortes de tubo, é o SS smooth. Tem um retículo endoplasmático liso muito desenvolvido. Ora, geralmente o retículo endoplasmático liso, na generalidade das células, estou a escolher as células musculares, as células do fígado, mas na generalidade das células o retículo endoplasmático liso nem se está por ele. É geralmente um organelo pouco desenvolvido. Mas há exceções. E uma das exceções, de facto, são as células produtoras de hormonas esteroides que têm um retículo, não é o rugoso, tem um retículo liso muito desenvolvido. E porquê? Porque as enzimas
que estão envolvidas na síntese das hormonas esteroides. Algumas delas, não todas, mas algumas delas estão justamente no retículo endoplasmático liso. Outras estão nas mitocôndrias. Estas células também têm muitas mitocôndrias. Tanto as mitocôndrias como o retículo endoplasmático liso possuem enzimas que estão envolvidas na síntese das hormonas esteroides. Portanto, têm enzimas esteroidogénicas. Portanto, dão substrato, dão suporte a essa enzima. Portanto, não me admira se de facto elas produzem hormonas esteroides, se têm as enzimas no retículo liso e nas mitocôndrias, que tenham muito retículo liso e que tenham muitas mitocôndrias. Outra diferença em relação às células endócrinas que nós vimos até agora é que aqui estas células não armazenam as hormonas produzidas em grandes de secreção. Portanto, não há uma fase prévia de concentração e armazenamento da hormona que depois é exocitada posterior. Não. Nestas células produtoras de hormona esteroide, eu não observo grandes de secreção. Portanto, as hormonas, assim que são produzidas, são lançadas no exterior, embora esse ritmo varie, não é? Portanto, não há uma fase de armazenamento, de concentração da hormona em grandes no interior da célula. Certo? Portanto, atenção a estas particularidades ultraestruturais quer dizer que são observáveis ao microscópio eletrónico. E já que ando aqui a falar hormona para aqui, hormona para lá, vocês também têm que saber, não é? Que o córtex, já vimos que o córtex das suprarrenais produz hormonas esteroides, de natureza lipídica, e que por isso mesmo se chamam corticosteroides. Muitas vezes também são chamados de corticoides. Vocês já ouviram com certeza falar nestes termos. Corticosteroides, portanto, são esteroides do córtex da suprarrenal. E aqui estão, obviamente que isto não é para memorizar, hein? Eu pus aqui as vias metabólicas que levam à síntese dos vários tipos de corticoides. Isto aqui não é para vocês memorizarem. Verifiquem apenas um aspecto, é que todas estas hormonas são sintetizadas a partir do mesmo precursor. E esse precursor é o colesterol. Portanto, esse colesterol que as células captam do plasma sanguíneo, não é? Captam, também podem sintetizar, essas células têm alguma capacidade de síntese de colesterol, mas muito dele chega à célula transportado pelo sangue. Agora, reparem também nesse aspecto. São tudo hormonas esteroides, mas podem ser agrupados em 3 tipos. Os mineralocorticoides, já vamos ver, isto é a via metabólica que leva à síntese dos mineralocorticoides, já vamos falar aqui deste que é o mais importante, a aldosterona, os glucocorticoides e os esteroides sexuais. Reparem, aqui vemos já um aspecto importante. É que estas hormonas embora sejam tudo hormonas esteroides do ponto de vista químico, estas hormonas são produzidas em diferentes zonas do córtex da suprarrenal. Aqui vê-se já que, por exemplo, a zona glomerulosa, relembram, que é a mais superficial, é que está logo abaixo da cápsula, é a responsável pela produção destes mineralocorticoides. Já vamos ver porque é que se chamam mineralocorticoides. Enquanto a zona fasciculada e a zona fasciculada, sobretudo a fasciculada, produz um outro tipo de hormonas esteroides que têm outros efeitos que são chamados de glucocorticoides. E, finalmente, a zona reticular, sobretudo a zona reticular, produz hormonas sexuais, sobretudo androgénios, e veremos. Portanto, resumindo, as 3 zonas, todas elas produzem hormonas esteroides. Só que o tipo de hormona esteroide varia em função da zona. Certo? Vamos agora um bocadinho esmiuçar isto um pouco mais. Isto está apenas aqui, isto é apenas uma referência àquilo que já foi dito, que estas hormonas não são armazenadas nas células corticais. São sintetizadas e secretadas de acordo com as necessidades do organismo. Certo? Portanto, esta foi uma diferença que eu referi. Agora vamos ver isto, aprofundar um pouco mais a histofisiologia destas 3 zonas, sobretudo da glomerulosa e da fasciculada. Atenção, sublinho que só estamos a caracterizar o córtex suprarrenal, hein? Estou a deixar a medula lá mais para a frente. Só estou a falar do córtex. Zona glomerulosa. Aqui estão algumas características da zona glomerulosa. Porque é que se chama glomerulosa? Isso, enfim, pode não ser muito evidente. Chama-se glomerulosa porque as suas células
as suas células formam, em algumas espécies animais, formam ninhos celulares arredondados, formam agrupamentos arredondados ou ovoides que se assemelham aos glomérulos renais. Os glomérulos renais são estruturas arredondadas. Portanto, pelo facto de se organizarem em grupos arredondados ou ovoides, fazendo lembrar glomérulos, daí a designação de zona glomerulosa. Reparem que eu aqui tenho uma certa dificuldade, por exemplo, aqui está assinalado zona glomerulosa, depois abaixo a zona fasciculada. Onde é que acaba uma e começa a outra? Não é assim muito evidente, não há aqui uma fronteira que eu diga, olha, aqui acaba a glomerulosa e a partir daqui começa a fasciculada. Vejam que isso depende das espécies animais também, a fronteira não é ténue. Quero só chamar também a atenção, não tenho que fixar isto, as espécies, não é? Quando eu, isto aqui não me interessa que estejam a memorizar, a gastar espaço de memória aqui com a memorização destas espécies, mas só para... Nós temos lâminas em que muitas vezes vemos que a zona glomerulosa, de facto, as células não formam estruturas ovoides, formam uma espécie de arcos, dispõem-se em arcos. Por exemplo, isto é a cápsula, é a superfície, e a zona glomerulosa, as células formam assim um arco. O arco veio aqui, isto é um arco aqui. Não sei se o professor consigo. Está aqui um arco, depois aqui ao lado está outro, depois aqui está outro, depois aqui está outro. Chama-se a isto arciforme, portanto aqui dispõe-se em arcos, mas isso depende da espécie animal. Ok? Portanto, na zona glomerulosa podemos ter duas arquiteturas, ou as células formam grupos arredondados ou ovoides, ou então dispõem-se em arcos, com a convexidade voltada para a superfície. Repito, não há que memorizar as espécies em que a suprarrenal tem essa disposição arciforme. Arciforme quer dizer em arcos. Agora, como vimos anteriormente, a zona glomerulosa secreta uma família de hormonas esteroides que são os mineralocorticoides. O que vocês aqui veem é o mineralocorticoide mais importante, que podem saber, que é chamada aldosterona. Isto é a fórmula química, isto é a estrutura química da aldosterona, mas este conjunto de 4 anéis, estes 4 anéis com 17 átomos de carbono, isto é comum a todas as hormonas esteroides, não é? 17 átomos de carbono distribuído aqui por 4 anéis. Portanto, a zona glomerulosa secreta uma família de hormonas esteroides chamadas mineralocorticoides. Entre os mineralocorticoides, o principal 90% é uma molécula chamada aldosterona. Já vamos fazer, talvez daqui a nada, um intervalo. A aldosterona, qual é que é a função da aldosterona secretada pela zona glomerulosa do córtex suprarrenal? Qual é que é? Está aqui resumida. A aldosterona é uma hormona muito importante na regulação da pressão arterial, ou seja, na regulação do volume do líquido, como eu aqui digo, do volume do líquido extracelular e, assim, diretamente na pressão arterial. Vocês eventualmente não sabem, mas a pressão arterial, não é? A força que o sangue exerce contra a parede de uma artéria é determinada por vários parâmetros. Um dos parâmetros é o débito cardíaco. Quanto maior for o volume de sangue debitado pelo coração por unidade de tempo, maior o volume de sangue por unidade, maior a pressão arterial. Mas quanto maior for a resistência das artérias à passagem do sangue, maior a pressão arterial. E quanto maior for o volume de sangue, maior a pressão arterial. Portanto, há aqui vários parâmetros que regulam a pressão arterial. E um desses parâmetros é o volume do líquido extracelular, nomeadamente o volume, a volémia, o volume de sangue. Ora, a aldosterona é uma hormona importantíssima na regulação desse volume de líquido extracelular. E como é que ela consegue controlar o volume de líquido extracelular e assim diretamente a pressão arterial? Através desta ação que aqui está e que é importante vocês conhecerem, porque isto é muito importante e vocês vão depois ouvir falar muito disto quando chegarem à parte das medicinas. Ela estimula os rins a reter sódio e água e a excretar potássio na urina. Vocês eventualmente têm a noção que o sódio é a partícula, do ponto de vista osmótico, é a partícula osmoticamente ativa mais importante. Portanto, atrás do sódio vem sempre a água. Portanto, ao estimular os rins a reter sódio e água, a reabsorver sódio e água, ela está a aumentar o volume de líquido extracelular. Portanto, estas funções estão, já vamos ver um bocadinho mais à frente, estas funções estão aqui resumidas. Portanto, a aldosterona secretada
pela zona glomerulosa, atua ao nível do rim e tem influência nas concentrações de sódio e potássio nos líquidos extracelares. O sódio é que é a principal partícula osmoticamente ativa. De que forma é que ela influencia as concentrações destes dois eletrólitos? Pois bem, estimula a reabsorção renal do sódio. Portanto, uma parte, não é o sódio todo, mas uma parte do sódio que passa pelo nefrónio é retirado do nefrónio e devolvido ao sangue. O sódio, ao passar do nefrónio, do interior do nefrónio para o sangue, atrás do sódio vem a água. Portanto, isso obviamente, como vocês aqui veem, isso leva a um aumento do volume sanguíneo. Isto é apenas aqui a ação. A ação da aldosterona faz sobretudo ao nível do tubo contornado distal, como vocês aqui veem, mas já agora, a título de curiosidade, vejam que o sódio, a maior parte do sódio nem é sequer reabsorvido no tubo distal, só 5 a 10% do sódio é que é reabsorvido no distal. E é só sobre estes 5 a 10% que a aldosterona tem efeito. Porque aqui no tubo proximal e lança adiante também há reabsorção de sódio. Só que aí é uma reabsorção de sódio independente da ação da aldosterona. Portanto, a aldosterona só controla a reabsorção de sódio aqui ao nível do distal e uma fração relativamente pequena, mas é o suficiente. Para determinar variações importantes do volume de líquido extracelular e da pressão arterial. Eu acho que se é a altura de fazer um intervalo, porque o que é que vos parece? Vamos fazer um intervalo, porque vamos voltar a isto. Portanto, antes de fazer o intervalo, resumindo, estamos a falar da zona glomerulosa do córtex suprarrenal. Essa zona glomerulosa produz uma hormona, que é um mineralocorticoide chamado aldosterona. Porquê é que se chama mineralocorticoide? Mineralocorticoide, porque de facto é uma hormona que regula a concentração destes minerais, do sódio e do potássio. Por isso se chama mineralocorticoide. E que a sua ação é esta que aqui está. Portanto, estimula os rins a reter sódio e água. A água é por arrasto. E a excretar potássio, já vamos ver que a excretar tem um efeito contrário, o efeito que exerce sobre o sódio é exatamente contrário àquele que ocorre ao nível do potássio, já que excreta potássio na urina. Já vamos ver a seguir em que situações é que há um estímulo para a secreção da aldosterona. Em que situações é que a aldosterona, é que o organismo é estimulado a secretar a aldosterona para nós retermos sódio e água. Vamos ver isso mais à frente, está bem? Eu tenho aqui no meu telemóvel, aqui no relógio 9h53. O que é que vocês acham? Voltarmos então às 10h05. Pode ser? Obrigada, professor. Pronto, às 10h05. Vou colocar uma questão, por favor. Diga. Posso colocar uma questão? Pode. Relativamente à paratiroide e à tiroide, há pouco o professor tinha dito que a paratormona tem como função aumentar os níveis de cálcio no líquido extracelular, ou seja, no sangue. Sim. Então, pode-se dizer que a sua ação é contrária à função da calcitonina? Pronto, posso dizer, não, pronto, isso não disse, passou, mas isso eu até devia ter dito. De facto, nós quando demos a tiroide, falámos numa hormona produzida para a tiroide, que é a calcitonina. E a calcitonina tem um efeito exatamente oposto ao da paratormona. A paratormona é hipercalcemiante. A calcitonina é hipocalcemiante. Portanto, são de facto efeitos antagonómicos. Agora, o que se passa é que na prática a paratormona tem um papel muito mais importante na regulação da concentração extracelular de cálcio do que a calcitonina. A calcitonina tem um papel muito menos importante do que a paratormona. E de tal maneira que assim é, se nós, indivíduos aos quais é retirada a tiroide, portanto, ao retirarmos ou fazemos uma tiroidectomia, quando nós extirpamos a tiroide, estamos a retirar a fonte de calcitonina. E nesses indivíduos não se vê grandes diferenças nas concentrações extracelulares de cálcio. Portanto, isso significa, por exemplo, no homem e nas nossas espécies de animais domésticos, o facto de retirarmos a calcitonina, ou retirarmos a tiroide, isso mostra que, de facto, a calcitonina não é uma hormona importante na regulação do metabolismo do cálcio. Ao contrário da paratormona. Nós não podemos fazer uma extirpação das 4 paratiroides. Podemos tirar 3, deixar lá um bocadinho, que esse bocadinho depois hipertrofia.
mas tem que haver sempre algum tecido paratiroideu para regular estas concentrações, este metabolismo, estas concentrações de cálcio. Porque se tirarmos as 4 paratiroides, mal vai a coisa. E então aí há uma desregulação desses valores. Certo? Sim, professora, obrigada.
Bom, podemos retomar. Bom, Tive uma dúvida diga. nesta parte da aldosterona. Aqui diz na foto, diz que estiver num nível excessivo, é dado aldosterona ou é... Aqui diz que se estiver num nível excessivo, há retenção de Na e excreção de potássio lá em baixo. Exatamente. Sim, Mas é se a aldosterona estiver a nível excessivo. Sim, exatamente. A aldosterona, o efeito dela é nesse sentido. Mas, cá está, há muitas vezes disfunções desse sistema que leva a secreção. E já vamos ver, podemos falar nisso mais à frente, há situações em que pode haver uma secreção excessiva de aldosterona com esses efeitos. Agora, o contrário, o chamado hipoaldosteronismo, quando a secreção é insuficiente, pode ter efeitos catastróficos. Se nós extirparmos a suprarrenal, é um animal, ou uma pessoa, não é? Essa pessoa, esse animal, não sobrevive durante muitos dias. Acabam por morrer, acabam por falecer poucos dias depois, e tem muito a ver justamente com esta ação dos mineralocorticoides. Porque ao extirparmos, ao fazermos uma adrenalectomia, ao extirparmos, ao extrairmos a suprarrenal, estamos a impedir que haja ação da aldosterona. E o que é que acontece? Não havendo capacidade, depois, uma capacidade diminuta dos rins reterem de sódio e água, há depois uma expoliação de sódio e de água. Isso faz com que haja uma contração do compartimento intravascular, faz com que haja uma diminuição do volume de sangue, que se chegar a um extremo, leva a situações de hipotensão, diminuição do débito cardíaco e depois colapso cardiovascular e morte. Portanto, na ausência pura e simples de aldosterona, além de acontecer o contrário, além do potássio, além de retermos potássio. Quer dizer, ficamos expoliados de sódio e perdemos água, desidratamos, isso pode levar a um colapso cardiovascular, como em contrapartida, também os níveis de potássio aumentam significativamente no líquido extracelular. E o potássio, a chamada hipercalémia, o potássio em excesso, é tóxico. É tóxico sobretudo ao nível do coração, na contração cardíaca e induz, por exemplo, arritmias cardíacas que também podem ser fatais. Portanto, isto é um mecanismo essencial à nossa sobrevivência. Não podemos de facto, extirpar fazer uma adrenalectomia, extirpar uma suprarrenal, sem tentarmos depois de compensar, através de medicação, essa falta do órgão. Mas vamos aprofundar isto um bocadinho mais. Vocês eventualmente poderão achar, isto realmente transcende um pouco já a histologia, não é? Embora o Junqueira mencione estes aspectos, mas isto, eu vou tentar explicar agora um bocadinho em que situações, quais é que são as situações que estimulam a libertação da aldosterona no nosso organismo. Em situações que a aldosterona é estimulada. Só uma dúvida, no slide anterior dizia que a aldosterona tem efeito no túbulo renal, mas é a mesma coisa que dizer no túbulo contornado distal. Exatamente, porque atenção, pois, vocês já deram o rei, não é? O proximal, lançadiendo e o distal. É que aqui há uma particularidade, é que a maior parte do sódio, aqui 70% a 80%, aqui 20% a 20%, nem sequer é reabsorvido ao nível do distal. Só 5% a 10% do sódio, normalmente 10%, é que é reabsorvido ao nível do distal. E é só nestes 5% a 10% que a aldosterona consegue regular. Embora seja uma fração pequena do sódio que é reabsorvido, é pequena, mas é um sustento para que nós não possamos prescindir da ação desta hormona. Nós já tínhamos falado também numa hormona, já agora fazendo a relação, não sei se lembram, ao nível da neurohipófise, uma das hormonas libertadas pela neurohipófise era a hormona antidiurética, a vasopressina. A hormona antidiurética atua ao nível do tubo coletor, mas esta também pode atuar ao nível do tubo coletor. E promove também a reabsorção de água, lembram-se? A hormona antidiurética, diminui a diurese. Mas a hormona antidiurética só promove reabsorção de água, não interfere na reabsorção do sódio. A hormona antidiurética o que faz, no fundo, é um pouco diluir o sangue. Porque entra a água, reabsorve água, mas não reabsorve sódio. Certo? Claro está que também tem um papel na manutenção deste volume líquido extracelular. Mas esta hormona, a aldosterona, é mais importante na regulação da pressão arterial e no volume líquido extracelular, devido à ação que tem no sódio, do que a hormona antidiurética. Porque a hormona antidiurética, repito,
Não tem ação ao nível do sódio, apenas recupera a água para o organismo. Em que situações vocês vão, vocês vão depois daqui para a frente ouvir falar muito deste sistema, irá acompanhar-vos ao longo, penso eu, na fisiologia, depois na medicina, depois na clínica dos animais de companhia, vão ouvir falar muito deste sistema, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. O que aqui está, eu vou agora, etapa por etapa, mostrar o que é isto do sistema renina, angiotensina, aldosterona e a forma como é que ele é regulado. Vamos ver uma situação, vamos ver, por exemplo, esta situação prática. Portanto, aqui vem a aldosterona, ajuda a regular a volémia, a pressão sanguínea, os níveis de sódio, potássio, hidrogeniões, enfim. Mas, obviamente, que isto está tudo relacionado, a volémia com a pressão sanguínea. Em situações, temos uma situação de hemorragia, uma situação de deficiência de sódio, uma situação de desidratação, isto são tudo situações que levam a uma diminuição do compartimento intravascular, levam a uma diminuição da volémia. Ou, por exemplo, uma situação de insuficiência cardíaca, que leva a uma diminuição, por exemplo, da pressão arterial. Enfim, estou aqui exemplos de 3 situações que levam à diminuição do volume de sangue. Vamos ver a hemorragia, que é o mais óbvio, né? Se houver uma hemorragia, não uma pequena hemorragia, obviamente, se houver uma hemorragia significativa, obviamente o compartimento intravascular diminui, isso há logo uma queda da pressão arterial, isso é logo um estímulo para a libertação da aldosterona. É logo um estímulo importante. Como é que a aldosterona, a aldosterona não é libertada, é libertada através de um mecanismo assim relativamente complicado. Portanto, imagine uma situação em que há uma diminuição do volume de sangue, por hemorragia. Ok, o que é que acontece? Isso, obviamente, traduz numa diminuição da pressão arterial. Nós tínhamos visto que há uma relação entre o volume de sangue e a pressão arterial. Quanto maior for a volémia, maior a pressão arterial, embora a pressão arterial seja também condicionada por outros parâmetros. Ora, muito bem, esta diminuição da pressão arterial leva a uma hipoperfusão do rim, do glomérulo e nomeadamente as células justaglomerulares do rim. Portanto, essas células justaglomerulares, vocês falaram nisto quando era o rim, se calhar já não se lembram, muitos de vocês, mas estas células justaglomerulares têm a capacidade, são sensores que monitorizam a pressão arterial, a pressão do sangue que chega ao glomérulo. E, portanto, esse decréscimo da pressão arterial é detectado por estas células justaglomerulares. Eu relembro que estas células justaglomerulares faziam parte, são as células da parede da arteríola afferente. A arteríola afferente é aquela que traz o sangue para dentro do glomérulo. Certo? O sangue que entra no glomérulo passa pela arteríola aferente. E, portanto, as células que formam a túnica média da arteríola aferente têm a capacidade de detectar alterações da pressão sanguínea. E depois responder em função dessas alterações. E como é que elas respondem? Se detectarem uma diminuição da pressão sanguínea, libertam uma substância, uma enzima que elas produzem, que é a renina. Vocês falaram disto quando era o rim. A renina é libertada por essas células para o sangue. No fundo, isso é como se fosse uma hormona quase. Portanto, as células justaglomerulares, que estão na parede da arteríola aferente, ao detectarem essa diminuição da pressão arterial, libertam renina no sangue. O que é que a renina vai fazer? A renina é uma enzima que vai atuar sobre um substrato, que é esta molécula que aqui está. Isto é uma proteína produzida pelo fígado e que é lançada no sangue, que se chama angiotensinogênio. Pois bem, a renina vai atuar sobre o angiotensinogênio e vai dar origem a uma molécula, a um decapeptídeo, é um péptido com 10 aminoácidos, que se chama angiotensina 1. Portanto, da ação da renina sobre este precursor, forma-se um péptido de 10 aminoácidos, que é a angiotensina 1. Atenção que isto ocorre no sangue. Isto ocorre no sangue. A angiotensina 1 circula no sangue e quando passa nos capilares pulmonares, mas não é só nos capilares pulmonares, aqui está representado o pulmão, mas é também noutros leitos capilares, sofre a ação de uma enzima muito importante que tem este nome, que é a enzima conversora da angiotensina. Enzima conversora da angiotensina. E esta enzima conversora da angiotensina, que atenção, que está na parede dos capilares, voltada para o sangue, portanto, com o seu sítio ativo voltado para o sangue, vai converter a angiotensina 2, que tem 10 aminoácidos, um decapeptídeo, num octapeptídeo com 8 chamado angiotensina 2.
Portanto, esta enzima, a enzima conversora da angiotensina, vai converter a angiotensina 1 em angiotensina 2. Angiotensina 2, isto passa-se no sangue, né? Passa-se no compartimento vascular. Ora, a angiotensina 2 é que vai atuar na zona glomerulosa do córtex suprarrenal, porque as células da zona glomerulosa têm receptores para a angiotensina 2, e da ação desta angiotensina 2 aqui na zona glomerulosa, o que é que vai acontecer? Vai haver um aumento da secreção de aldosterona no sangue. Ou seja, já estamos a ver que, de facto, a angiotensina 2 é um dos principais estimuladores da síntese de aldosterona. Portanto, não é o córtex suprarrenal, a zona glomerulosa, que detecta esta hemorragia, este decréscimo do volume sanguíneo e da pressão arterial. Não, ele não detecta isso. Isso foi detectado aqui a este nível do rim, das células justagomerares, que depois deu origem, não é? A esta via metabólica e que vai levar à estimulação da libertação da aldosterona. O que é que a aldosterona vai fazer? Já sabemos. Vai aumentar a reabsorção de sódio e de água. E ao mesmo tempo, pronto, agora vai aumentar a excreção de potássio. Qual é que é a consequência de aumentar a reabsorção de sódio e de água? Obviamente é aumentar o volume do compartimento intravascular, aumentar o volume de sangue e assim tentar restaurar, não é, a pressão arterial que tinha descido. Certo? E aqui está. Aumenta o volume de sangue. Certo? Depois... desculpem. E cá está. A pressão sanguínea acaba por, se as coisas correrem bem, não é verdade? Acaba por retornar aos seus parâmetros normais. Ao mesmo tempo, isto parece muito confuso, mas não é. Reparem no nome. Angiotensina. Angio vem de vaso sanguíneo. Tensina. Esta molécula não só estimula o córtex suprarrenal a secretar a aldosterona, como também tem um efeito direto nas artérias, provocando vasoconstrição. Portanto, são dois efeitos distintos. Provoca não só libertação da aldosterona, como também vasoconstrição das artérias. E a vasoconstrição generalizada das artérias também contribui para aumentar a pressão arterial, porque aumenta a resistência à passagem do sangue. Portanto, estes dois efeitos, aumento da secreção da aldosterona e reabsorção de sódio e vasoconstrição, contribuem para o mesmo resultado final, que é o aumento da pressão arterial. Certo? Portanto, ao mesmo tempo, isto é outro efeito. Este é outro estímulo para a secreção de aldosterona. Este é um estímulo. Quando diminui, por exemplo, o volume sanguíneo, há uma queda da pressão arterial. Se uma situação em que haja um aumento dos níveis de potássio nos líquidos extracelulares, pode acontecer, este aumento pode ser tóxico, como eu vos digo, podem induzir arritmias cardíacas, aí temos que libertar o organismo do potássio. Este aumento dos níveis de potássio nos líquidos extracelulares também é um estímulo importante para a secreção da aldosterona. Portanto, estes são os dois principais estímulos para a secreção da aldosterona. Esta diminuição da pressão arterial, provocada por vários motivos, que leva à formação da angiotensina 2 e o aumento dos níveis de potássio nos líquidos extracelulares. Eu não sei se me fiz entender, mas isto de facto é um mecanismo importante para regular a pressão arterial, de tal maneira assim é que nos indivíduos que sempre são hipertensos, ou no tratamento da insuficiência cardíaca, um dos alvos terapêuticos na hipertensão ou no tratamento da insuficiência cardíaca é justamente um medicamento, um fármaco, que inibe a ação desta enzima. Se eu tiver um fármaco que inibe a ação desta enzima que aqui está, eu deixo de ter angiotensina 2. E se deixar de ter angiotensina 2, obviamente que a pressão arterial não aumenta, mas diminui. Portanto, esta é uma das armas terapêuticas muito utilizadas para combater a hipertensão, é administrar ao indivíduo inibidores, fármacos que inibem a enzima conversora da angiotensina, para não se formar tanta angiotensina e, portanto, haver uma diminuição da pressão arterial. Também, repito, é muito utilizado no tratamento também da insuficiência cardíaca, portanto, e no cão e no gato, não é apenas no homem. Eu não sei se me fiz entender.
Não sei se me fiz entender com esta conversa toda, mas vocês vão voltar a falar neste sistema, quando vocês mais à frente vão voltar a falar deste sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Portanto, renina, angiotensina, aldosterona, desta tríade. Certo? Pode só repetir o último processo, que era o do potássio? Portanto, o potássio, já vimos que a aldosterona tem um efeito oposto no que respeita ao sódio e ao potássio. Em relação ao sódio, reabsorve sódio dos tubos renais, devolvendo ao organismo, aos líquidos extracelulares. No potássio é o contrário. No potássio, aumenta a excreção do potássio. Numa situação patológica de disfunção em que haja um aumento das concentrações de potássio nos líquidos extracelulares, aumento esse que pode depois ser tóxico, há necessidade de excretar potássio para ver se diminuímos esse nível de potássio. Ora, o aumento da concentração de potássio nos líquidos extracelulares é também um estímulo muito importante para a libertação de aldosterona pelo córtex suprarrenal, porque estas células têm sensores que monitorizam também as concentrações. E ao nível do rim também há sensores que monitorizam as concentrações de potássio no sangue. E, portanto, se houver um aumento acima de um determinado limiar, isso também é um estímulo muito forte para a libertação da aldosterona, no sentido de depois libertarmos esse excesso de potássio. Professor, peço desculpa, só não percebi uma coisa. A angiotensina 1 vai atuar nos pulmões? Ou é... Não, a angiotensina 1, isto ocorre no sangue. Ok. Estamos no sangue, hein? A angiotensina 1, quando ela está na circulação, quando passa pelos capilares pulmonares, mas não é só nos capilares pulmonares, não é também noutros leitos capilares, mas pronto, quando passa pelos capilares pulmonares, nesses capilares pulmonares, na parede dos capilares, está a enzima, na superfície, voltada para o sangue, está esta enzima. E esta enzima, portanto, liga-se à angiotensina 2 e converte a angiotensina 2, liga-se à angiotensina 1 e converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Isso acontece quando a angiotensina 1 passa, chamemos-lhe assim, nos capilares pulmonares e entra em contacto com a enzima que a vai converter em angiotensina 2. Portanto, esta fase, isto passa-se no sangue. A renina está no sangue, o angiotensinogênio está no sangue, este está no sangue, este está no sangue. Certo? Bem, eu sei que isto é muita coisa, isto é muita matéria, não é? Se somos acumulando e somos falando tudo o que já foi dado para trás, isto é uma imensidão de matéria. Mas isto tem depois significado clínico muito importante, já que há uma série de fármacos, não é? Que visam, que interferem, regulam este sistema justamente para só obter este efeito, nomeadamente de diminuir a pressão arterial, poupar sódio, enfim, vocês depois um dia convém compreender melhor isto, dominar isto, para saberem porque é que tem que aplicar ou não uma determinada terapêutica. Professor, só uma dúvida muito rápida. Então a angiotensina 2 tem ação como vasoconstritor das arteríolas e como libertador da aldosterona? Okay. Os dois efeitos concorrem para o mesmo resultado. Ok. E mais, a angiotensina 2, isto é mais complicado, porque a angiotensina 2, por exemplo, estimula a neurohipófise a libertar a hormona antidiurética. E a hormona antidiurética também ajuda a recuperar água para o organismo, para os líquidos extracelulares. Não é sódio, mas é água. Isso aumenta a volémia, aumenta a pressão arterial. Esta angiotensina 2 tem vários efeitos. Aqui são os dois principais, que é o principal estímulo para a libertação da aldosterona e também tem este efeito ao nível da vasoconstrição, mas também estimula a libertação da hormona antidiurética e também estimula o sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é vasoconstritor. Portanto, esta angiotensina 2 é uma molécula com múltiplas funções que estão intimamente relacionadas com o controle da pressão arterial. Por isso é que é um alvo a angiotensina 2 no controle da pressão arterial e por isso é que existem estas drogas que tentam diminuir a quantidade de angiotensina 2 no nosso organismo para diminuir a pressão arterial. Porque ela tem ações no sentido de aumentar a pressão. Certo? E o problema é que isto, nas insuficiências cardíacas, no caminho do gato, este sistema muitas vezes está... Este sistema funciona bem, é um sistema que funciona muito bem nestas situações para resolver, para tentar compensar uma hemorragia, uma queda da pressão arterial. Agora, quando este sistema é ativado de uma forma crónica, isto tem depois consequências.
O problema é quando ele é ativado de uma forma crónica, com aumentos de pressão arterial constantes. E depois com outras, enfim, com outros efeitos que convém ser antagonizados. Certo? Isto agora vocês depois um dia lá nas clínicas e depois um dia, certeza que vão voltar a este assunto. Pois nessa altura, talvez se lembrem aqui da cirurgia, nós temos abordado apenas um pouco, termos, enfim, sensibilizado para a importância, de facto, deste sistema renina, angiotensina, aldosterona. Professor, só uma pergunta rápida. Então, a angiotensina, fármacos com a angiotensina 2 são só para pessoas hipotensas? Não, neste caso, hipertenso. Porque a angiotensina 2 aumenta a pressão arterial. Ora, um indivíduo... Mas se aumenta a pressão arterial... Então, o que nós queremos é diminuir. Estou a ver umas situações de hipertensão. Sim. Uma situação em que a pressão arterial está sistematicamente elevada. E eu quero diminuir. Portanto, não vou estimular a angiotensina 2. Não, era isso que estava a perguntar. Por exemplo, um fármaco que tem a angiotensina... ok, os fármacos são para inibir a angiotensina. Os fármacos inibem... Ok. Os fármacos inibem esta enzima. Ao inibir esta enzima que aqui está, e vocês podem ir à net e verem os inibidores da enzima conversora da angiotensina, ao inibir esta enzima, estão a inibir a formação da angiotensina 2. Se eu cortar aqui, não é? Se eu eliminar esta enzima, não se forma a angiotensina 2. E, portanto, os efeitos dessa angiotensina 2... ok. Eu tinha percebido ao contrário, professora. Obrigada. Está bem? Ok, pronto, é natural. Eu arranjei este esquema, enfim, para vocês tentarem acompanhar. Enfim, se houver alguma dúvida, eu estou à vossa disposição. Bem, já vi que não vou entrar hoje na pele, mas eu digo, eu prefiro tentar explicar isto com uma certa calma e ver se vocês, no maior número possível, conseguem acompanhar, dizer isto à pressa, dizer, olha, estimula a retenção, a reabsorção de sódio e água e depois não explicar mais nada. Portanto, acho que isto interessa, quer dizer, vocês começarem pelo menos a pensar nestes mecanismos, são mecanismos importantes, não é? Na regulação da nossa homeostasia. E pronto. Mas atenção, reparem, nós só estivemos a falar, mas aqui agora não vou perder tanto tempo, só estivemos a falar no córtex suprarrenal e concretamente na zona glomerulosa, que é a zona que produz os mineralocorticoides, que é a aldosterona, que é o principal mineralocorticoide. Agora vamos só ver muito rapidamente as outras duas zonas, que é a zona fasciculada, que é a zona que vem logo abaixo da glomerulosa. Aqui estão as características principais da zona intrafasciculada. Reparem que é a mais ampla, aquela que ocupa a maior porcentagem do volume cortical. Porquê é que se chama fasciculada? Porque na zona fasciculada, de facto, os cordões, aí sim, as células formam cordões retilíneos, perpendiculares à cápsula, cordões retilíneos. Entre esses cordões, eu observo capilares, vocês aqui veem, é o número de capilares que ladeiam os cordões e que seguem, não é, um curso paralelo ao dos cordões. Portanto, as células formam cordões retilíneos, formam feixes retilíneos, por isso diz fasciculadas. Atenção que estas células da zona fasciculadas, nós vimos, não sei se se lembram, há bocado, eu referi que todas as células do córtex suprarrenal exibem geralmente numerosas gotículas lipídicas no seu citoplasma. Certo? Porquê? Porque produzem hormonas que são sintetizadas a partir dos lípidos, nomeadamente o colesterol. Armazenam lípidos, faz sentido. Agora, se de facto isso é verdade, verifica-se que as células da zona fasciculada são aquelas que acumulam mais lípidos. Onde eu encontro mais lípidos no citoplasma das células é nas da zona fasciculadas. E como vocês já sabem, que nas preparações convencionais os lípidos são removidos pela técnica histológica, deixam no seu lugar vacúolos. Por isso, em preparações convencionais, cortes de parafina, as células da zona fasciculada aparecem muito vacuolizadas, cheias de vacúolos lipídicos. E têm assim um aspecto esponjoso, ficam com um aspecto de esponja, como os buracos de uma esponja. Por isso, estas células da zona fasciculada são conhecidas como espongiócitos. Quando vocês ouvem falar em espongiócitos, já sabem, espera aí, espongiócitos são células de aspecto esponjoso, são as células que formam a zona fasciculada. Embora, repito, tanto as da glomerulosa como a fasciculada como a reticular exibam gotículas lipídicas, só que estas exibem em maior quantidade. Aqui podem ver uma fotografia de microespiletónica, um espongiócito, e vejam a quantidade de gotículas lipídicas que ocorrem no seu citoplasma. Está aqui uma, aqui outra, aqui outra, aqui outra, são gotículas lipídicas. Mas aqui os lípidos estão preservados, eles aqui estão, não foram
dissolvis. Agora, depois em microbiótica dá este aspecto, ficam assim todas cheias de assim, vacuozinhos, esta aqui, reparem, de citoplasma, tudo quase tudo vazio. Certo? Não se assustem com isto que aqui está, isto não é para memorizar, é? Isto, o que é que vocês têm que saber daqui? É que a zona vesiculada também produz hormonas esteroides, mas é um grupo distinto, são chamados glucocorticoides. Os outros eram os mineralocorticoides. Entre os glucocorticoides, o principal é este que vocês aqui veem, chamado cortisol, aí todos já ouviram falar. O cortisol é um glucocorticoide, há outros, produzido pelas células da zona fasciculada. Porquê é que estes esteroides se chamam glucocorticoides? O nome assim diz, porque eles influenciam o metabolismo glucídico, como vocês dizem. Isto não é para fixar, não vai para fixar. Influenciam o metabolismo glucídico. Mas não influenciam só o metabolismo glucídico. Os glucocorticoides são hormonas com efeitos muito vastos. Com efeitos muito vastos e às vezes até antagónicos, dependendo do órgão onde atuam. Mas reparem como eles atuam numa série de alvos. É o fígado, é o músculo, é a gordura, é o sistema imunitário, é o cardiovascular, enfim, é tudo e mais alguma coisa, bem? E reparem que eles tanto influenciam o metabolismo dos glúcidos, como também influenciam o metabolismo lipídico, como também influenciam o metabolismo proteico. Portanto, são hormonas com um amplo espectro de ação. Portanto, e esta tabela que eu aqui pus, eu aqui coloquei, não visa vocês estarem a memorizar estes efeitos, estes numerosos efeitos dos glucocorticoides, é só para vocês terem uma noção. Estamos a falar aqui sim de umas hormonas que têm múltiplos alvos e com efeitos muito diversificados. Certo? Este talvez seja o efeito mais conhecido, ou pelo menos aquele que tem maior representatividade clínica. É o seu poderoso efeito anti-inflamatório. Desculpem, voltando atrás, vocês até veem aqui, anti-inflamatório. Os glucocorticoides diminuem a migração dos neutrófilos, dos monócitos, dos linfócitos, enfim. Tem uma série de efeitos que visam contrariar a reação inflamatória, como vocês aqui veem. Tanto a imunidade, e a própria imunidade, tanto a imunidade inata como a imunidade adaptativa. E vejam, obviamente, isto também não é para fixar, não é? Vejam, por exemplo, que eles diminuem a proliferação de células T, diminuem a ativação das células T, diminuem a migração dos neutrófilos, enfim, tem uma série de efeitos que lhes conferem um papel anti-inflamatório e por isso são muito utilizados em inflamações, no tratamento até às vezes de inflamações crónicas, embora depois tenham, enfim, possam ter contraindicações, nós não podemos tomar glucocorticoides durante muito tempo, porque depois, como eles têm efeitos muito diversificados, não têm só efeitos anti-inflamatórios, geralmente a terapêutica com glucocorticoides é uma terapêutica que não se pode prolongar eternamente no tempo. Eles também são muito utilizados, por exemplo, para evitar a rejeição de transplantes. Como eles diminuem a imunidade, diminuem a inflamação, eles ajudam a que o organismo não rejeite transplantes que são interpretados como elementos estranhos. Portanto, dá-se glucocorticoides para deprimir a resposta imunitária, para evitar a rejeição desses glucocorticoides. Finalmente, zona reticulada. Vimos a glomerulosa, fasciculada, glomerulosa, mineralocorticoides, aldosterona. Zona fasciculada, glucocorticoides. E a zona reticulada, que é a mais profunda, é aquela que faz fronteira com a medula. Bom, estão aqui as principais características. Chama-se reticulada porquê? Porque nós veremos depois isso na prática. Na zona fasciculada, os cordões são assim retilíneos, mas quando chegam à zona reticulada, começam-se a ramificar muito, a anastomosar, a formar ali uma espécie de rede, ali um emaranhado, uma rede. Por isso se chama zona reticulada, deve-se, portanto, de facto, a essa disposição dos cordões. As células também são um bocadinho mais pequenas, são mais coradas, não têm assim tantos vacúolos. Por exemplo, aqui a fasciculada, olhem aqui a quantidade de vacúolos lipídicos. Isto é que são os espongiócitos. Aqui não, aqui já são muito menos vacúolos lipídicos, mais pequenos, o citoplasma mais corado. Esta zona fasciculada secreta principalmente androgénios, hormonas sexuais. E dentro dos androgénios nem é testosterona. Este não, vocês não precisam estar a fixar este nome. Não é? São androgénios, vocês veem aqui androgénios fracos, de potência muito fraca. Portanto, não, atenção, isso é o principal, é isto que aqui está. Portanto, androgénios fracos, não vale a pena memorizar este androgénio em particular. Certo? A terminar aqui a parte relativamente ao córtex, relembrar, se é que vocês, penso eu, como vocês eventualmente já não se lembram,
é que a suprarrenal, o córtex suprarrenal, atenção, estamos a falar só do córtex, o córtex suprarrenal é regulado pelo complexo hipotálamo-hipófise, complexo hipotalâmico hipofisário, através destas hormonas que estão aqui, que nós, no fundo, abordamos, através destas hormonas que estão aqui. O hipotálamo liberta, eu lembro, não sei se lembram de eu vos dizer, quando virem o RH, Releasing Hormone, quer dizer que isto é uma hormona de natureza hipotalâmica. Portanto, quando há necessidade de libertar cortisol, o hipotálamo liberta CRH, hormona livre de libertação da corticotropina, a corticotropina é essa hormona chega à adenohipófise e estimula as células da adenohipófise a libertar ACTH, corticotropina. Cortico vem de córtex, o córtex suprarrenal, adrenocorticotrópica, ok? Esta ACTH vai atuar sobre o córtex suprarrenal, nomeadamente sobre a zona fasciculada e reticulada, e isso promove a libertação de cortisol, que é o principal glucocorticoide. Atenção, sublinho, isto pode aparecer no exame, que o ACTH regula a secreção destas duas zonas, mas não regula. A zona glomerulosa, aquela que segrega a aldosterona, é regulada sobretudo pelos níveis de potássio e pela angiotensina 2. Portanto, como nós vimos, a angiotensina 2 é que é, juntamente os níveis extracelulares de potássio, são os dois principais secretagogos, são os dois principais parâmetros que influenciam a libertação da aldosterona, não o ACTH. Embora o ACTH, em situações agudas de resposta a stress, também possa libertar aldosterona. Mas a aldosterona é, sobretudo, regulada pela angiotensina 2 e pelos níveis de potássio, não tanto pelo ACTH. Relembro que o cortisol, além de todos aqueles efeitos, aliás, todos aqueles efeitos que apenas mencionei, é um importante mediador na resposta às situações de stress. E o que aqui está exemplificado é justamente uma situação de stress que desperta a libertação de CRH, ACTH e depois de cortisol. O cortisol, vocês não sabem, este cortisol, como aliás a generalidade das hormonas, é lançado no sangue de uma forma pulsátil ou num ritmo circadiano. Neste caso, a maior concentração de cortisol que nós temos no sangue, por exemplo, antes de acordarmos. Uma hora antes de acordarmos, os níveis de cortisol são altos, depois ao longo do dia os vão diminuindo. E à meia-noite, são relativamente baixos. Portanto, a taxa de secreção destas hormonas não é contínua ao longo do dia, tem variações. Isto também se passa no cão e no gato. Portanto, há flutuações. Agora, uma coisa é certa, o cortisol pode ser lançado no sangue sob a forma de rajadas. Se houver um estímulo estressante, e os estímulos de stress são muitos, não é? Pode haver uma libertação imediata por parte da zona fasciculada do cortisol no sangue. Pois o cortisol tem vários efeitos que favorecem aquela reação de luta ou de fuga. Por exemplo, dilata as vias aéreas, aumenta a contração cardíaca, enfim, tem vários efeitos que preparam a pessoa para, ou o animal, ou para fugir, ou para lutar. Em relação à medula, para terminar a medula, já não vamos à pele. Eu também já não vamos à pele, mas pronto, eu na próxima quarta-feira, com mais ou menos tempo, acabo a pele. Não posso andar eternamente nisto, não. Mesmo das coisas endócrinas acabei por perder, levar bastante tempo. Até agora falámos só do córtex, certo? Das suas 3 camadas, das hormonas produzidas por essas 3 camadas, sobretudo da glomerulose e da fasciculada, e vimos que eram hormonas de esteroides. Agora vamos à medula, que é a parte central da suprarrenal. Eu não sei se lembram, mas inicialmente eu disse que as células da medula são células epiteliais, mas têm outra origem. Vieram lá das cristas neurais. Vieram das cristas neurais, migraram para o desenvolvimento embrionário e depois misturaram-se, juntaram-se com as células do córtex e acabaram por formar o centro da glândula. O que vocês aqui veem a maior ampliação é o aspecto da medula. Isto também são células até com citoplasma relativamente amplo, também que se dispõem em cordões. Hein? Também se dispõem em cordões, isto também é uma glândula cordonal. Formando grupos ou cordões separados por capilares. Isto é a estrutura de uma glândula endócrina, cordões separados por capilares. Atenção a este termo. Quando nós fixamos uma suprarrenal com ensaios de crómio, imagina, em vez de ser informal, é ensaios de crómio, verifica, depois quando vamos observar ao microscópio, verificamos que as células da medula aparecem acastanhadas. Portanto, quando fixadas em ensaios de crómio,
as células da medula da supernal ficam de castanho. Como aqui são as células glucóricas, não ficam. Essas não ficam de castanho. E por isso, estas células da medula supernal, vocês vão encontrar esta designação, são chamadas de células cromafins. Cromafins porque têm afinidade para os sais de crómio. Portanto, quando o material, o tecido é fixado, mergulhado numa solução que tem, por exemplo, bicromato de potássio, quando depois se vai mais tarde observar a microscópio, tudo o que é medula, a medula fica toda acastanhada. Porque essas células têm afinidade, já vamos ver porquê, isso tem a ver com as hormonas que elas produzem, têm afinidade para os sais de crómio. Portanto, atenção a esta designação. Células cromafins. Pode aparecer no exame uma pergunta em que eu não digo que é medula, digo que são as células cromafins. Certo? Vocês já têm a saber a que é que eu estou referido. Ora, muito bem, as células cromafins, as células da medula, são embriologicamente derivadas das cristas neurais. O que vocês aqui veem é um tubo neural, aqui estão as cristas neurais. Isto, obviamente, isto é título apenas de mais informativo. Estas células que existem aqui nas cristas neurais, isto é embrião, na verdade, isto é embrião, isto é a formação do sistema nervoso. Estas células aqui das cristas neurais podem migrar com diferentes destinos. Pronto, e isto, umas migram dorsalmente, outras migram ventralmente, enfim, os destinos são diversos. Mas cá está um dos destinos das células das cristas neurais. A medula da supernal, algumas destas células vão constituir a medula da supernal e há outras que vão constituir gânglios do sistema nervoso simpático. Como vocês aqui veem, gânglios do sistema nervoso simpático. De tal maneira que as células da medula da supernal são muito parecidas, são muito semelhantes aos gânglios do sistema nervoso simpático. Eu já vos vou mostrar, o que vocês aqui veem é a inervação da medula da suprarrenal. Reparem, isto é a medula espinhal, vocês lembram-se da medula espinhal. Aqui está um neurónio que envia um axónio, que sai depois por um nervo. Este axónio depois termina aqui, fazendo sinapse com as células da medula da suprarrenal. Este neurónio que está aqui representado é um neurónio que faz parte do sistema nervoso simpático. Por isso eles dizem que é aqui um neurónio simpático. E estes neurónios do sistema nervoso simpático que inervam as células da medula da suprarrenal, são estes neurónios que regulam a atividade destas células. Portanto, estimulam estas células a libertar as suas hormonas. Mas esta célula é muito aparentada com esta que aqui está. Esta é muito aparentada com esta, porque tem a mesma origem. Há uma diferença, é que o neurónio simpático tem prolongamentos, tem axónio. Esta célula não tem um axónio, esta célula não tem. Mas, curiosamente, se as células da medula da suprarrenal forem cultivadas in vitro, elas têm tendência a desenvolver axónios, a desenvolver prolongamentos. Isso é curioso, o que mostra, de facto, que são aparentadas com os neurónios do sistema nervoso simpático. Também podem exibir em cultura um fenótipo semelhante ao de um neurónio. Embora in vivo, elas não exibam axónios nem dendritos. Quando nós observamos ao microscópio eletrónico, isto é uma fotografia de microscopia eletrónica, mas é uma técnica especial de microfotografia eletrónica, vemos que estas células estão, no seu citoplasma está cheio de grãos de secreção, que aparecem aqui. São tudo grãos de secreção. E estes grãos de secreção contêm as hormonas produzidas por estas células. E é importante também que saibam, eu digo que muitas vezes é importante, mas enfim, isto aqui é que estas células produzem duas hormonas, que são a adrenalina, conhecida também por epinefrina, e a noradrenalina, conhecida também por norepinefrina. Estas hormonas fazem parte de uma família, são derivados da tirosina, de um aminoácido, de uma família de moléculas que se chamam catecolaminas. Portanto, as células cromafins, as células da medula suprarrenal, produzem duas hormonas, adrenalina e noradrenalina, que não têm nada a ver, em termos químicos, com as células do córtex suprarrenal, que eram hormônios de esteroides, de natureza lipídica. Também há outras diferenças. As catecolaminas são armazenadas em grânulos, em vesículos de secreção, o que não acontecia com as hormonas de esteroides, que eram libertadas à medida que iam sendo sintetizadas, não eram armazenadas em grãos de secreção. A maior parte das células, cerca de 75%, 80% das células da medula, produzem adrenalina. E os outros 20%, 15% produzem noradrenalina. E estas duas moléculas são produzidas por células distintas. Portanto, há células que produzem, há umas que só produzem adrenalina e há outras que só produzem noradrenalina. Mas repito, a maior parte produz adrenalina. Eu não sei se vocês lembram, provavelmente a maior parte de vocês não se lembram, mas os neurónios do sistema nervoso simpático também produzem noradrenalina. Portanto, vejam, até aqui ao nível molecular,
há semelhança entre as células da medula da suprarrenal e os neurónios do simpático. Repito, os neurónios do simpático também, a noradrenalina funciona como um neurotransmissor, só que aqui a noradrenalina é lançada no sangue. Certo? Embora os neurónios do simpático não produzam adrenalina, produzem noradrenalina, mas não produzem adrenalina. A adrenalina que existe em circulação no nosso organismo só tem origem aqui nestas células da medula da suprarrenal. E, portanto, aqui o que vocês veem que a estimulação, já tínhamos visto esta inervação, isto é um neurónio do sistema nervoso simpático, e quando este neurónio liberta um neurotransmissor junto a uma célula cromafim, ela é estimulada a libertar adrenalina ou noradrenalina na circulação sanguínea. Ok, na circulação sanguínea, depois na circulação sanguínea, esta adrenalina e a noradrenalina vão exercer a sua ação. E que ação é que é essa? Qual é que é a ação das catecolaminas? A libertação súbita de catecolaminas põe em ação uma série de respostas fisiológicas, coletivamente chamadas de reação de luta ou fuga. É o que se passa também com o cortisol. Quando o cortisol também é secretado numa situação de stress, juntamente com a noradrenalina e a adrenalina, vai contribuir para estes efeitos que vocês aqui veem, que preparam o organismo para ou fugir ou lutar. E que efeitos são esses? Então, estão aqui alguns, por exemplo, as catecolaminas e o cortisol, dilatam as vias aéreas. Maior ventilação dos pulmões. Aumentam o ritmo e a força da contração cardíaca. Mais sangue em circulação. Mobilizam depósitos de glucose do fígado para o sangue. A glucose é o fuel, é o combustível da contração muscular. Portanto, são tudo ações que favorecem a atividade física vigorosa, não é? Dilatação das vias aéreas, taquicardia, aumento da contração cardíaca, mobilização de glucose, tudo favorece a contração, a atividade física vigorosa para dar resposta a esta situação de stress. Certo? E para terminar, já não há apelo para ninguém, fica para a próxima quarta-feira, em 2 horas tenho que dar apelo, e há de se dar. Para terminar, isto é apenas um resumo de alguns aspectos que nós vimos. Portanto, atenção, o córtex e a medula. As 3 zonas do córtex, glomerulosa, fasciculada e reticular. Glomerulosa, certo? Secreta mineralocorticoides. A aldosterona, o protótipo e o principal mineralocorticoide. Zona fasciculada, secreta glucocorticoides, sobretudo o cortisol. Este é mais no rato, por exemplo. Existem das espécies, cortisol. E a reticular secreta androgénios, mas androgénios de fraca potência. E aqui podem ver a forma como estas substâncias são reguladas. A aldosterona é regulada pela angiotensina, sobretudo pela angiotensina 2, é o A2, e pelas concentrações de potássio. A zona fasciculada já é, por sua vez, regulada por este ACTH, que tem origem na hipófise. A zona reticular também é regulada, em parte, por este ACTH. Certo? Em relação à medula, as hormonas, não tem nada a ver com estas, a epinefrina ou adrenalina e a norepinefrina ou noradrenalina. Está bem? Ficamos por aqui. Certo? Diga. Tenho só uma pequena dúvida. O professor tinha dito que os capilares corticais podiam levar hormonas produzidas no córtex para a medula. Pois, exatamente. Já agora, estão a ver aqui a circulação sanguínea. Portanto, embora isso aqui não seja evidente. E, exatamente. E o que se passa é que, portanto, o sangue que viaja aqui pelo córtex vai ficando enriquecido em hormonas esteroides. À medida que ele vai passando por aqui abaixo, vai ficando enriquecido. Portanto, quando chega aqui à medula, temos um sangue relativamente rico em hormonas esteroides. Pois bem, as hormonas esteroides têm influência ao nível do funcionamento das células da medula suprarrenal. Primeiro, impedem que elas desenvolvam axónios. Curiosamente, como eu vos disse, quando eu pego as células da medula suprarrenal e as cultivo, elas têm tendência a desenvolver axónios. Mas se eu juntar ao meio de cultura hormonas do córtex da suprarrenal, elas não deixam de conseguir emitir axónios. Portanto, essas hormonas do córtex da suprarrenal que chegam à medula influenciam o fenótipo, a morfologia das células medulares, impedindo que elas desenvolvam axónios. E depois há outro aspecto importante, é que essas hormonas são determinantes para ativar uma enzima que converte a noradrenalina em adrenalina. Eu não pus aqui a via de síntese
das catecolaminas. Mas a adrenalina é sintetizada, é uma metilação, não interessa, é sintetizada a partir da noradrenalina. Primeiro forma-se noradrenalina e depois é que se forma adrenalina. E para haver esta conversão da noradrenalina e adrenalina, há interferência de uma enzima que é justamente estimulada pelas hormonas que provêm do córtex. Portanto, as hormonas que provêm do córtex também influenciam a síntese das catecolaminas, nomeadamente a síntese da adrenalina, já que estimulam uma enzima que está implicada nesta síntese. Ou seja, há realmente aqui uma conexão, embora tenham uma origem biológica diferente, o córtex e a medula estão intimamente relacionados entre si, não só ao nível anatómico, já que formam um único órgão, os neurônios formam um único órgão único, mas também ao nível funcional e molecular. Está bem? Eu hoje, segunda-feira, eu combinei com a Bárbara, não é? Uma aluna que me pediu para tirar para esclarecimento de dúvidas. Portanto, há hoje um tempo de apoio, hoje às 4h30. Eu chamo a atenção, esse tempo de apoio, vamos lá ver, vocês quiserem assistir, vocês podem estar com o microfone desligado e com a câmara de vídeo desligada, mas se quiserem assistir, podem, este tempo de apoio eu não estou a dar uma explicação particular a uma estudante, isto é para todos. Claro, a Bárbara que me pediu, eu não me importo nada de facto darem esse tempo de apoio, mas é aberto a todos, hein? Podem passar por lá, se não tiverem... Eu sei que vocês mas já estão fartos, mas mais 4h30 já nem devem poder olhar para o computador, se assistirem às aulas todas, que é muita coisa. Mas quem tiver disponibilidade e tiver ainda paciência para isso, eu convido a passar a assistir ao tempo de apoio e depois se quiser colocar alguma questão, coloca, se não quiser, se não quiser não coloca, não tem problema nenhum, está bem? E pronto. Não sei se há mais alguma dúvida, se não encontramos na quarta-feira. Obrigada, professor. Está bem? Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia.